Com o nosso desejo de paz e luz, no ar, mais um Diálogo Espírita. Hoje nós vamos debater o tema livre, o que acontece logo após a morte. Não exatamente durante a morte, como nós já abordamos num outro programa, mas logo após, e também não muito mais à frente. Será que a morte é igual, esses momentos são iguais para todo mundo? Será que são bons? Será que são ruins? Já já nós vamos saber. Pois as questões do Espiritismo respondem, nós vamos ver se é a mesma coisa também Espiritismo e Espiritualismo, e se a mediunidade é do corpo ou vem do Espírito. E em As Razões dos Fatos, a pergunta de uma menina de 12 anos que deixou o Papa Francisco sem resposta. Com vocês agora, Diálogo Espírita. Meus amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre o que acontece no momento da morte, os primeiros momentos, primeiras horas logo após a morte. Eu estou mais uma vez aqui com meus queridos amigos, a Rose Heidmann e o Carlos Augusto Parchen, que vão nos ajudar a fazer a exposição desse assunto. Muito bem, uma síntese, nossa sequência que a gente vai ter aí é o seguinte: o grau e duração dessa perturbação, Kardec, os espíritos chamam de perturbação espiritual, que é aquela dificuldade que o espírito tem nesses primeiros momentos, né? Há certas situações, como por exemplo o torpor absoluto e uma inconsciência, ele simplesmente apaga, né? Não vê nada, não sabe o que está acontecendo. Uma outra situação, ele se ilude achando que ele está vivo, né? E conversa com os outros, ninguém ouve, não reagem. Uma outra situação é um desespero, uma situação de pânico, quando numa morte violenta, principalmente aqueles muito endividados moralmente, e que os espíritos vampirizadores, nós falamos, né, Parchen, no programa passado sobre os espíritos vampirizadores, vêm buscar os fluidos vitais dessa pessoa que acaba de desencarnar, né, e o corpo ainda está com bastante fluido vital. E a outra situação, que é aquela situação de serenidade, de tranquilidade, em que às vezes também o espírito acompanha o velório, tem plena consciência, está tranquilo, sabe que partiu, que se libertou e por aí afora. Então, seguindo por aí, primeira coisa, perguntaria, é igual para todo mundo esse grau de perturbação e a duração dessa perturbação? Não é. Não é, né? Não é. Assim, Kardec também já nos dizia, assim como existe N formas de reencarnação, existe N formas da desencarnação ou da morte do corpo físico. Você citou algumas, mas com certeza depende das condições individuais de quem desencarna. Pois é, Rose. Depende do quê? O que faz a diferença? Da vida, de como a pessoa vive. Como é que ela leva a sua existência? Ela é apegada à rotina, é uma pessoa criminosa, não é? Que daí tem essa série de consequências que foram citadas, ou é uma pessoa, como a gente diz, do bem, mais do bem, né? Como nós, pessoas comuns, com falhas, com limitações, mas que cuidam da família, que vão para o serviço, que trabalham, que tentam ser úteis. Aliás, nós vimos, né, no atendimento a desencarnados, muito mais casos de pessoas que são recebidas pelos familiares com amorosidade, ainda que não tenham plena consciência do processo, de que propriamente situações difíceis. Depende do quê? Da maneira como nós vivemos, porque a morte é a vida que continua. Pois é, aqui eu selecionei alguns itens aqui, quase que palavras textuais dos espíritos, né? Então eles dizem, é variável, né? Vocês já responderam, segundo a elevação individual, perdão. Os bem evoluídos se reconhecem quase que imediatamente, porque já se libertaram durante a vida, foi o que você acabou de falar, né? Então eles já têm esse grau, essa consciência do que representa o fenômeno morte, de que realmente é uma libertação. Se eles cumpriram bem a trajetória deles, se cumpriram aí 60%, 70%, 80% de tudo que eles planejaram no mundo espiritual que iam fazer e fizeram bem feito, então estão aprovados.
e, portanto, não tem com o que se preocupar. Agora, outra situação também nas doenças prolongadas. Normalmente, a doença prolongada faz com que vai afrouxando os laços que ligam a matéria, etc, etc. Aí eles confirmam que varia essa perturbação de algumas horas até muitos meses e até anos, né? E que vem alguns cair naquele caso, torpor absoluto e tal. Agora da monoideia, né, Lúcio? A pessoa que vive fixada num assunto só, né? Vive preocupada com questões exclusivamente egoísticas, só que abusa dos outros, né? Que usa aquilo que tem para atender apenas a sua satisfação pessoal, ela morre da mesma forma, inconsciente do processo ou até recebendo as consequências daquilo que ela mesma criou. Mas a maioria das pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, não é? São pessoas que têm defeitos, têm limitações, mas têm amores, se dedicam a alguém, tentam fazer, pelo menos para os que são mais próximos, alguma coisa de bom. Elas são acolhidas por aqueles que as amam, né? Não estão abandonadas. Com certeza. Aí vem uma pergunta interessante. Você falou que de fazer o bem e tal. Tem uma pergunta, o Kardec, ele instigava realmente os espíritos. Ele não era uma pessoa ingênua, provocava, né? Provocava, era professor, muito competente, né? Pedagogo e tal. E tinha um conhecimento geral de muitas ciências. E ele ia a fundo na questão, não se contentava com respostas superficiais. E numa das perguntas, Pacha, ele pergunta aos espíritos se o conhecimento espírita é importante nesse momento de transição. E os espíritos responderam, eu queria que você comentasse, né, que sim, é muito importante, mas que a prática do bem era mais importante. Não se tem até dúvida disso. Claro que o conhecimento nosso, em qualquer campo, aumenta nossas possibilidades de compreensão. Claro. E isso, claro que o conhecimento espírita, então, nos auxilia muito a entender a passagem e nós não sermos colocados até de surpreendidos de não se reconhecer do outro lado, o que é muito comum também. Mas o bem é que nos garante o mérito. Eu estava pensando aqui, como professor, né, que a desencarne é o supra-sumo da meritocracia. É verdade. Né? Cada um recebe segundo o seu mérito. E o bem não é o maior mérito. Então, nesse caso, realmente o conhecimento ajuda. É como irmos a um país estrangeiro sem conhecer nada da cultura ou da língua, nós vamos sofrer um pouco, não é? Mas o bem está acima disso e o conhecimento complementa de uma maneira a nos deixar muito tranquilos. Por isso que a gente nunca diz que fora do espiritismo não há salvação. Não. Como você falava antigamente, né? Se dizer que fora da igreja não há salvação. Nós nunca afirmamos isso. Nós nunca dizemos que a pessoa só vai ser bem-sucedida, espiritualmente falando, se tornar espírita. Até não é isso que a gente vê, né? Não, porque a gente tem, inclusive, algumas narrativas através da mediunidade, ou testemunhos diretos para nós, seja então através da literatura ou pela própria psicofonia, dentro das casas espíritas, que há algumas frustrações sérias de pessoas que se achavam, porque tinham conhecimento espírita e tal, tinham a teoria, mas não tem conteúdo, não tinha a prática verdadeira. Então, às vezes, você fala muito do evangelho, Jesus para cá, Jesus para lá, mas na hora de realmente praticar a tolerância, a paciência, o perdão, não é isso que acontece, lamentavelmente. A gente sabe e insiste aqui de que a doutrina espírita, eu sempre digo, a doutrina espírita é maravilhosa. O problema está nos homens, está às vezes nos seus próprios adeptos. E isso, portanto, não exclui que pessoa de qualquer religião tendo uma fé sincera, que ela não vá se dar bem nesse momento. Com certeza. Nós temos os nossos amores, aqueles que nos querem bem, nossa família espiritual, que nem reencarnou conosco às vezes. Temos os laços de família, de pessoas que partiram antes de nós. Ora, se você tem um filho, um neto, um sobrinho que você ama, ele está num processo lá difícil, você não vai acudir? O espírito que desencarna não é diferente. Ele espera amorosamente aquele que se despede da Terra numa experiência natural, não é? De desligamento do corpo e continuidade da vida. O problema está conosco, né? Quando nós não nos preparamos, não acreditamos na vida espiritual ou usamos os nossos dons exclusivamente para o nosso benefício.
Nós nos tornamos um pouco cegos e surdos, né? Para aqueles que nos amam, que nos rodeiam, que querem nos abraçar. Demoramos um pouco mais a percebê-los, mas ninguém está abandonado da providência divina. Parche, aqui a gente gostaria de citar também os casos mais particulares, por exemplo, nas mortes violentas, os espíritos dizem que é uma perplexidade. E às vezes o indivíduo não acredita que morreu. Ele vê o corpo físico e não entende, porque o corpo físico está lá, mas ele está aqui. E ele vê uma cópia, porque o perispírito, o corpo espiritual, o perispírito é uma cópia. Aliás, é o corpo físico que é uma cópia ele antecede. O perispírito é original. É original. Então ele fala com as pessoas não escutam, não respondem, ele fica perplexo. Essa é uma situação para se comentar. Mas não é só nesse caso. O Espírito diz que o apego à matéria, mesmo para outras pessoas que desencarnam não pela morte violenta, também eles ficam meio perdidos, parece que estão, né, aqueles que não querem morrer. E aí eu pergunto o seguinte, esse não querer morrer é positivo ou negativo? Porque às vezes não, a pessoa que tem sede de viver, ela se agarra, ela vai atrás de uma cura, ele tem fé, ele acredita. Mas até que ponto chega um momento em que ele tem que começar a se desligar e se conformar, se resignar que vai desencarnar para poder fazer essa transição bem feita? Esse é um complicador. Ele pode ser positivo ou negativo. É positivo quando nós estamos na vida lutando para viver. Mas o apego demasiado à vida também nos leva a ter dificuldade na transição e a dificuldade na passagem para o plano espiritual. Mais uma vez, vai também colocar a questão do bem praticado e do conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa tem um apego à vida, mas foi uma pessoa boa, foi uma pessoa decente, foi uma pessoa que tem mérito, e o mérito será refletido lá de lá. Você falava do acidente, da morte violenta, por exemplo. Talvez nesse tipo de morte seja onde mais o mérito vai nos ajudar ou complicar. Porque veja uma pessoa que morreu num acidente automobilístico, muito jovem, com muita energia, mas era uma pessoa boa. Por certo, o plano espiritual vai colocá-lo num estado de dormência, de dormir. Nem tem consciência do processo. Não tem consciência para ser ajudado. Ao passo que o outro que não tem esse mérito se verá, de repente, sem entender a situação. Isso será a consequência da sua falta com o bem. Então, realmente, talvez o apego à vida não seja um motivo negativo, desde que seja realmente acompanhada pelo viver bem. E o viver bem é viver com amor. Importante também, Wilson, né, é a posição da família, até na morte violenta. Vocês não acreditam em quantas comunicações mediúnicas de jovens que tiveram morte violenta, o equilíbrio da família, a resignação ante o inevitável, as suas orações auxiliam profundamente no reajuste, na adaptação daquele que desencarnou. E o desespero do familiar, quantas vezes prejudica ou retarda esse processo de equilíbrio, de harmonização. A propósito disso aí, eu lembro que muitas dessas manifestações, já que a gente está falando nesses momentos logo após a morte, às vezes não é tão logo após a morte, às vezes é questão de algumas semanas, alguns meses, e quando esse indivíduo se comunica numa reunião mediúnica, ele se queixa, uma situação bastante comum também, dos sintomas das doenças que os vitimaram. Então, se ele morreu com problema no coração ou no fígado, ele sente a repercussão daquela dor. É claro que não é uma dor física. E no livro dos médiuns explica-se muito bem essa situação. Não é uma dor física, é uma espécie, mas também não é uma dor só moral. Para ele é real aquele sofrimento. Ele sente aquela dor como se fosse do corpo, mas ele não tem mais o corpo. O corpo já está apodrecido no cemitério quase que completamente. E ele ainda se ressente. Por quê? Porque ele não sabe distinguir, não estava devidamente preparado. A gente já está chegando quase no final do nosso tema livre, eu só queria colocar rapidinho duas situações aí. Aquela, rememorando que eu falei lá no início, dos delinquentes graves comprometimentos morais, que às vezes os espíritos vampirizadores vêm e arrebatam esse espírito, não só para extrair os fluidos vitais do corpo que jaz ali no chão, ou enfim, em qualquer lugar, mas para arrastar a alma desse indivíduo para as zonas de trevas, de muito sofrimento intenso, etc. Essa é uma situação. E aí eu coloco para vocês o seguinte, uma pergunta 961 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, mais ou menos assim, no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria? Dúvida, medo ou esperança? E vou adiantar para vocês,
Os espíritos responderam: dúvida para os céticos endurecidos, medo para os culpados e esperança para os homens de bem. É isso aí. Então, a tranquilidade de consciência que vai ter... Com certeza. O grande criminoso, ele vai ter dificuldade, porque ele abusou. E não é justo que tenha? Claro que é. Basta ali uma palavra, uma oração de arrependimento, o grande criminoso matou, abusou, delinquiu à vontade, vai estar em condições de equilíbrio? Claro que não. Mas a maioria das pessoas, as pessoas comuns, as que lutam, se dedicam à família, trabalham, elas recebem todo o apoio, todo o auxílio que são capazes de perceber. E a lei do amor predomina, seus amados vêm buscá-las. Em festa de luzes, de reencontro, de flores. É lindo. Maravilha. Gente, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Segue nosso programa. Até daqui a pouquinho. Revista Ser Espírita. O Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita. Um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Chico, você é Kardec? Esta é pergunta título do recente relançamento da Editora M, a segunda maior no segmento espírita do Brasil. De autoria do jornalista Wilson Garcia, em discussão a tese segundo a qual o médium Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. Quem pensa que sim? Quem pensa que não? Pelo menos 3 dezenas de destaques do movimento espírita opinam sobre o assunto. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Fórum Ser Espírita 2015. Com o apoio da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, a revista Ser Espírita realiza nos dias 20 e 21 de junho o Fórum Ser Espírita. O local é o Teatro Bom Jesus, a Rua 24 de Maio, 135, centro de Curitiba. O tema central é Espiritismo no século XXI, a contribuição espírita na evolução humana. No sábado, Mauri Rodrigues da Cruz fala sobre o Espiritismo no século XXI. Outros temas: Espiritismo, autoconhecimento e resiliência. Por que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião? Cultura espírita, desdogmatização da vida pelo aprender a pensar. No domingo, os temas são destino, livre-arbítrio e determinismo, reencarnação, opção ou necessidade evolutiva, homeopatia, promovendo o sistema imunológico e o papel do centro espírita do século XXI. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Disque Ingressos, telefone 3315-0808, e parte da renda será destinada ao Lar Escola Leocádio José Correia. Maiores informações pelo e-mail contato@forumespirita.org.br ou telefone 41 3256 4383. Prezados amigos, dentro do quadro Espiritismo Responde, temos hoje 2 perguntas que nos enviaram. A primeira pergunta: posso considerar que o Espiritismo e espiritualismo são a mesma coisa? Bom, Espiritismo e espiritualismo não são sinônimos e não têm o mesmo significado. Todo espírita é um espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Isso pode ser definido pelas definições de espiritualismo e de espiritismo. Vou ler aqui. Espiritualismo é definido como sendo a doutrina que consiste na afirmação da existência ou realidade substancial do espírito e de sua autonomia, diferença e preponderância em relação à matéria,
não tem um corpo de doutrina específico, sendo adotado por inúmeras religiões e filosofias. Então, o espiritualismo é aquele pensamento que adota o espírito como dominante em relação à matéria e que esse espírito tem uma sobrevivência pós-morte, uma preponderância. Já o espiritismo nós podemos definir como, primeiro, uma doutrina filosófica com base científica e consequências éticas e morais. O espiritismo é uma doutrina filosófica de consequências morais, é ciência, é filosofia, é a religião. E esse corpo de doutrina, então, foi estabelecido por Allan Kardec. Portanto, o espiritismo adota o espiritualismo também enquanto pensamento, mas não enquanto corpo de doutrina. Por isso que dizemos que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Então, a diferença entre espiritualista e espírita. Qualquer pessoa que acredite na vida espiritual, ou seja, que existe algo em si além da matéria, nós definimos como espiritualista. Já o espírita, além disso, acredita na manifestação dos espíritos e também na reencarnação como sendo o meio de evolução segundo o corpo de doutrina estabelecido por Kardec. Já a pergunta 2, bastante interessante. Ouvi em uma palestra espírita que a mediunidade é um atributo do corpo e não do espírito. Isto é verdade? Bem, Allan Kardec definiu brilhantemente o conceito de médium. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade, diz Kardec, é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Continua Kardec. Pode-se, pois, dizer que todos são, mais ou menos, médiums. Todavia, explica Kardec, usualmente assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar, além disso, que essa faculdade não se revela de maneira igual para todos. Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Bom, o que nós concluímos disso? A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, portanto natural. Todas as pessoas possuem o dom ou rudimentos da faculdade mediúnica. Mas Kardec explicita, médium são aquelas pessoas em que essa faculdade mediúnica produz um potencial sensível, palpável, com resultados mensuráveis e patentes na comunicação dos espíritos. E Kardec continua dizendo que a pessoa, para isso, tem que ter uma organização mais ou menos sensitiva e uma aptidão especial. Essa organização, essa aptidão especial, ela, por certo, é uma consequência do que nós recebemos em nosso corpo físico através da epífise, que é a glândula responsável por promover a interação entre o corpo material, o corpo perispiritual e o plano espiritual. Isso é um atributo do corpo. Mas a faculdade mediúnica ou mediunato de serviço é uma atribuição dada ao ser ou como missão, ou como provação, ou como oportunidade de trabalho em relação ao próximo. A faculdade é do corpo, a aplicação da faculdade, boa ou má, é um atributo do espírito que vai responder por isso. Continue conosco, mande mais perguntas, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Amigos, recentemente o Papa Francisco, sempre muito gentil, sincero, corajoso, enfrentou uma situação doutrinariamente embaraçosa para os católicos, ao se deparar com a pergunta de uma criança de 12 anos na sua viagem às Filipinas. Aliás, como frisou a matéria da revista espírita eletrônica O Consolador, aliás, a qual eu recomendo
o acesso à leitura é muito boa, excelente mesmo, www.oconsolador.org.br. E eles, ao comentar também em torno desse assunto, falaram que o antecessor do Francisco, né, Bento XVI, passou por uma situação parecida também. Num certo momento, quando, ao se referir ao Holocausto nazista, ele perguntou onde estava Deus que havia permitido um absurdo daqueles. Ora, se o Papa não tem a resposta, quem pode ter? Não é verdade? Dentro da Igreja Católica, pelo menos. Mas, voltando à pergunta que foi feita ao Papa Francisco, foi uma menina filipina de 12 anos e ela perguntou por que Deus permite que pais abandonem seus filhos e que esses filhos, muitas vezes, acabem se tornando vítimas das drogas ou escravizados pela prostituição. E o Papa disse que não sabia, não tinha resposta. Ele disse: talvez seja necessário que a gente chore muito em cima desse tipo de assunto, deste problema, para a gente encontrar resposta. Resumidamente, nós diríamos que os sofrimentos de todos os seres humanos, não só das crianças, são decorrentes de expiações de débitos de vidas passadas ou de provações, né, a que o indivíduo se sujeita para aquilatar o quanto já assimilou de aprendizado no decorrer das suas várias reencarnações. Este é o preço que pagamos para, pelo mérito pessoal, eliminarmos as nossas imperfeições morais, as nossas paixões inferiores e alcançar um pleno desenvolvimento intelectual e aquisição das virtudes que vão sustentar efetivamente a verdadeira felicidade. Não há injustiça. Quem habita corpos de criança são almas antigas. Já passaram por muitas vivências. Elas não foram criadas ao nascerem. Então elas já trazem uma bagagem espiritual de experiências bem e mal sucedidas. E é isso que nós temos que entender. Muitas vezes essas criaturas, nós todos, têm algum grau de comprometimento com a lei de causa e efeito, segundo a qual a gente recebe, como Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras. Então, se nós temos problemas perante as leis divinas, nós precisamos nos reajustar em relação a elas, nós vamos ter que enfrentar determinadas situações. Normalmente atribuímos, definimos como expiações, mas como eu frisei, muitas vezes são necessidades de aprimoramento, de crescimento, tal qual um aluno na escola precisa se sacrificar, frequentar o ano inteiro a classe, fazer as tarefas de casa, se preparar, sacrificar horas de lazer, para ao final do ano ser, por mérito, ter a sua aprovação. A nossa vida também acontece muito disso. Então, Deus, embora não deseje o sofrimento de nenhuma criatura, Ele permite, né, que crianças, tanto quanto os adultos, sejam submetidos às lições necessárias ao seu bem-estar futuro. Cabe a cada um de nós e à sociedade como um todo trabalhar para que esse aprendizado ocorra da melhor maneira possível, com menos traumas possíveis, né? Para isso, usando da generosidade, da solidariedade, da fraternidade, do amor, da tolerância, enfim, de todo tipo de apoio físico, emocional, psicológico, econômico, espiritual, moral, para que nós possamos aos poucos suprimir a necessidade da dor como um instrumento, como ferramenta de aprimoramento para o nosso progresso. Né? Com isto, suavizando a estrada pela qual transitam todos os seres humanos, especialmente os mais fragilizados, como é o caso das crianças. Então, não queremos aqui esnobar de uma maneira arrogante e dizer que nós sabemos mais que o Papa, que a Igreja Católica. Mas a verdade é que a doutrina espírita tem respostas que as outras religiões não têm.
O Papa talvez até, a gente sabe que muitos padres no clero praticam a mediunidade, por exemplo. Eles acreditam na existência dos espíritos, na sobrevivência e, obviamente, na mediunidade. Talvez eles acreditem também. O aborto provocado é uma das maiores cruzes, a barbárie contra a paz do mundo. Porque se uma mãe é capaz de matar o seu próprio filho, o que pode evitar que nos matemos uns aos outros? Então, prezados amigos, esse é o nosso recado de hoje, as razões dos fatos. Fique agora com a nossa frase da semana e até a próxima.